O salmo que vamos estudar hoje é o Salmo 51. É um salmo de Davi, um salmo de arrependimento e de perdão. Um salmo que implora perdão. Quando Davi compôs esse salmo? Bem, irmãos, os irmãos lembram lá no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Lá encontramos a atitude de Davi com relação ao seu desejo sexual, com relação ao adultério que ele cometeu com Betseba. Mas não somente o adultério, não foi somente o pecado do adultério. Em seguida ao adultério, para encobrir esse pecado, ele articulou a morte de Urias, um dos seus generais, que era marido de Betseba. Então, irmãos, Davi havia cometido adultério e um assassinato. E agora, então, ele estava profundamente arrependido. Ele havia sido confrontado pelo profeta Natã, que expôs a Davi o seu pecado. E agora, então, ele estava profundamente arrependido. Como obter perdão? Como obter perdão de pecados tão graves? Veja como começa o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Nesse verso, irmãos, há 3 palavras que são atribuídas ao Deus. Misericórdia, que é Hanan. Hesed, que já vimos na lição de ontem, é a bondade amorosa de Deus. E mais ainda, compaixão, Hanan, quer dizer manifestar o amor, a compaixão. Hanan, irmão, quer dizer ser gracioso, ser generoso, ser piedoso. O perdão divino, irmãos, a restauração, a purificação, só se dá mediante a misericórdia e o amor e a compaixão divinas. É dessa maneira, irmãos, que obtemos o perdão. É dessa maneira que somos resgatados dos nossos pecados. Veja, por favor, o texto da nossa lição. A misericórdia de Deus significa uma compaixão calorosa, uma compaixão que anda a segunda milha e que está pronta para perdoar o pecado, substituindo o juízo pela graça. O Senhor mostra sua compaixão para aqueles que foram degradados pelo pecado e que falharam com ele. Apesar de não merecermos sua misericórdia, Deus nos ergue por sua graça e nos restaura por seu favor. Mas veja lá, irmãos, o que acontece. Veja o salmista Davi falando com Deus, pedindo perdão. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Agora, irmãos, o verso 4 é um verso muito importante. Veja o que ele diz. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Mas escuta, o pecado dele foi contra Urias, que era o marido de Batseba. Mas ele está dizendo aqui, contra ti somente pequei. Isso mesmo, irmãos, pecados, eles são contra as pessoas, mas eles são primariamente contra Deus. Quando pecamos, ofendemos alguém, defraudamos alguém, magoamos alguém, nós estamos pecando contra aquela pessoa, mas nós estamos pecando contra Deus. Nós estamos cometendo pecado contra Deus. Os pecados são sempre contra Deus. Portanto, é Deus que deve perdoar. Nós podemos, irmãos, pedir desculpas, perdão por aqueles a quem ofendemos, mas nós devemos pedir perdão a Deus pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Veja o que diz a nossa lição. Perdão não é somente uma proclamação legal de inocência ou de absolvição. Perdão produz uma profunda mudança no ser humano perdoado. Não é somente perdão, tá bom, tá perdoado, mas agora você vai ter poder. Você vai ter um poder para não pecar mais, ou para pecar menos, vamos dizer assim. Que nós nunca vamos deixar de pecar, irmãos, mas pecar menos. Veja só, verso 7 do Salmo 51. Purifica-me como isopo, com isopo,
e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Essa era a purificação. O hisopo era usado para purificações médicas, para purificações sanitárias. E Davi está usando essa figura de linguagem. Purifica-me, porque assim eu vou ficar limpo. Mais ainda, verso 9, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Quando o Senhor perdoa, irmãos, ele apaga as nossas iniquidades. Outro verso diz que ele lança os nossos pecados no fundo do mar, para que a gente não vá buscá-los, para que ninguém vá lá pescar os nossos pecados e se lembrar deles. O Senhor perdoa e ele apaga as nossas iniquidades. Usando uma linguagem atual, ele deleta as nossas iniquidades. E agora o verso 10, irmãos, um verso que provavelmente a maioria dos crentes sabe de cor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi está falando, por favor, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor bondoso, pela tua bondade amorosa, muda o meu ser. Cria em mim um coração puro, renova um espírito reto. Faça com que eu seja nova criatura. Ao aceitarmos o Senhor Jesus, nós somos feitos novas criaturas. Como diz lá o texto no Novo Testamento, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, eis que se fizeram todas novas. Tudo se fez novo quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele nos perdoa das nossas iniquidades passadas e ele nos dá poder para suportarmos as tentações e evitarmos iniquidades futuras. Um texto ainda da nossa lição. Davi pediu que Deus o purificasse com hisopo. Ele sentia a sua culpa e que o mantinha banido da presença do Senhor, da mesma forma que o leproso era banido da comunidade enquanto estivesse impuro. Ele temia que os sacrifícios de animais, não pudessem restaurá-lo plenamente, pois não havia sacrifício que fosse capaz de expiar seus pecados premeditados de adultério e assassinato. Veja, irmãos, Davi não fez um pecado por acaso, um deslize, um lapso, mas foram pecados articulados, especialmente o assassinato de Urias. Ele fez de uma maneira para que ele pudesse ser morto na guerra. Articulou a sua morte. E agora ele entendia que não eram sacrifícios que iam poder expiar esse pecado diante de Deus. Veja lá os versos 16 e 17 do Salmo 51. Não te comprases de sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas de holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Não eram sacrifícios de animais, que seriam fáceis. Seria fácil trazer, ainda mais para Davi, que era rei. Ele podia oferecer o sacrifício que quisesse. Mas isso não o tornaria puro diante de Deus, isso não o tornaria acessível a Deus. E ele entendia e escreveu no Salmo, o que o tornava acessível a Deus era um espírito abatido, um coração contrito, um arrependimento real. Somente a graça divina incondicional pode aceitar o coração quebrantado e conflito de Davi como sacrifício e restaurá-lo de volta à harmonia com Deus. Ao pedir a purificação com o hisopo, ele desejava voltar à presença divina. Sabe, irmãos, isso é arrependimento. O desejo de voltar à presença divina. Certamente muitos de nós, todos nós, já cometemos pecados, já cometemos iniquidades, falhas, que nos afastam de Deus. Mas será que vão nos afastar de Deus de maneira definitiva? Se nós confessarmos os nossos pecados, apresentarmos ao Senhor Deus o nosso coração contrito, isso quer dizer o nosso arrependimento real, o Senhor nos aceita e o Senhor nos livra, o Senhor nos perdoa. Se para Davi, irmãos, que cometeu pecados tão graves, eu não conheço ninguém, irmãos, olha que eu conheço muitos pecadores, conheço muitos.
Mas não conheço ninguém que tenha feito um pecado tão grave. Adultério seguido de assassinato. E o Senhor perdoa. Será que Ele não perdoa os meus pecados? Será que Ele não pode perdoar pela sua misericórdia, pelo seu amor gracioso, generoso? Será que Ele não pode me perdoar? Muitas vezes, irmãos, Satanás coloca na nossa mente, fala, você já foi longe demais, você não pode ser perdoado, você não merece ser perdoado. Sabe, irmãos, Ele é o nosso acusador, Ele não é o nosso salvador. O nosso salvador é o Senhor Jesus Cristo, que diz assim, vinde a mim vocês que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está sobrecarregado de pecado? Está sobrecarregado de faltas? Confesse ao Senhor Jesus, achegue-se a Ele, e Ele vai manifestar a misericórdia. Uma misericórdia concreta, uma misericórdia de amor pessoal, incondicional, com cada um dos seres humanos pecadores.